Olá, professores, professores coordenadores, PCAs, PCNPs, que estão assistindo agora o início do nosso ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Nós preparamos para vocês uma pauta para essa ATPC, que vai conter o perfil dos professores, uma devolutiva do cadastro de professores que vocês fizeram, uma fala sobre habilidades essenciais e os PCNPs vão trabalhar uma situação de aprendizagem trabalhando as habilidades essenciais. Espero que vocês aproveitem bastante este ATPC. Começando então, eu vou apresentar para vocês um relatório, uma devolutiva do cadastro dos professores, os levantamentos que foram feitos, né, para que vocês tenham uma ideia do perfil dos professores da nossa diretoria de ensino de Capivari. Nós temos praticamente, até o dia 8/4, 828 professores responderam o cadastro. Quero falar para vocês que ainda é possível. Se você não fez o cadastro, ainda é possível fazer o cadastro e ser incluído no nosso perfil dos professores. Todas as escolas estão representadas nesse perfil. Aqui nós temos um gráfico, né, uma tabela, onde mostra aqueles professores que lecionam em outras escolas. Então você tem a sua sede e trabalha em outras escolas. Então nós temos 188 professores da nossa diretoria de ensino que trabalham em outra escola fora a sua sede. Qual a sua formação acadêmica? Desses 828 professores, todos, né, lógico, têm uma sua formação acadêmica. E aqui nós temos registrado a formação acadêmica de cada professor. Então, eu posso mostrar aqui, por exemplo, física. Nós temos 30 professores formados em física. Nós temos 38 professores formados em sociologia e assim por diante. Fora essa formação acadêmica, nós temos outros. Então, mais de 200 professores têm outra formação acadêmica fora aquele se destina, aquele que ele está dando aula. Quais são essas outras formações acadêmicas? Pode ser administração de empresa, nós temos vários, educação especial, aí eu vou mostrar na próxima tela. Nessa tela eu quero mostrar para vocês que nós temos 68% desses professores não têm outra formação acadêmica. Tá? Então, 68% só tem a sua formação acadêmica do seu componente curricular. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas, né, formações acadêmicas que foram listadas por vocês. 155 professores têm pedagogia, 11 administração, 10 direito, 7 engenharia, 26 educação especial. E outras, né? Nós temos as demais que também estão listadas ali dentro. Qual a sua categoria? É muito interessante ver essa tabela aqui. Nós temos 342 professores que são efetivos, que dá em torno um pouco mais de 41%, 85 professores categoria F, um pouco mais de 10%, e categoria O, nós temos 411 professores, quase que 50% dos professores estão dentro da categoria O. Então, muito interessante essa verificação. Qual o segmento que você está lecionando? Fundamental ou médio? Então, nós temos aqui 617 no fundamental, 572 no médio, né? Lógico que tem professores que dão aula nos dois segmentos. Qual o componente curricular que você está lecionando? Aqui está uma listagem de todos os professores, de todos os componentes, né? Só um detalhe aqui, por exemplo, que eu fixei nas primeiras telas, que nós tínhamos 30 professores formados em física e nós temos 49 professores dando aula de física.
Então, nós temos um grupo de professores que não é formado em física. Isso deve acontecer também em alguns outros componentes curriculares. Qual disciplina diversificada você está lecionando? A lista aqui, a maioria está na eletiva, né? Mas nós temos quase 50% que não está em nenhuma disciplina diversificada. Quanto tempo você leciona no estado? Aqui também é um gráfico, uma tabela bem interessante, né? Nós podemos perceber aqui que nós temos menos de 10 anos, né? Menos de 10 anos, 392 professores, que dá quase que 50% dos professores da rede tem menos de 10 anos no estado, tá? Então aqui está cada faixa, né, que é possível verificar, e a porcentagem, né? Mas um detalhe importante que eu queria frisar, que quase que 50, um pouquinho mais de 47% tem menos de 10 anos na rede de ensino, na nossa diretoria de ensino. Você leciona no regular ou PEI, né? Então 80% é em escolas regulares, no caso aqui 170 na PEI. Você também leciona em outras escolas? Né? Nós vimos um gráfico lá onde mostrava se você lecionava em outra escola estadual. Aqui, se você leciona em escola municipal ou particular. Nós temos 106 professores que trabalham em escola municipal e 58 que trabalham também em escola particular e 669, 80, um pouco mais de 80%, que não, tem um único trabalho na rede de ensino estadual. Você também está exercendo outra função, nós colocamos aqui PAC, POC, PROATEC, PCA, professor de educação especial. 84, um pouco mais de 84% que não, né, não exerce outra função. Nós colocamos aqui que nós temos 51 professores, um pouco mais de 6%, que é professor de educação especial. Depois os outros estão separados em outras funções. Qual a sua idade? Aqui também está listado, né, em termos de idade. O que eu friso para vocês? Menos de 20 anos nós não temos nenhum professor, né? Mas o que nós percebemos aqui, e vocês olhando essa tabela? Mais de 40 anos, tá? Então, se vocês pegarem aqui com mais de 40 anos, nós vamos ter quase 67% dos professores que estão na diretoria de ensino com mais de 40 anos de idade, tá? Depois vocês podem até, vão ter esse material, vocês podem verificar com um pouco mais de, um olhar um pouco mais afinco aí nessas tabelas. Nós fizemos a separação também de homens e mulheres. Nós já sabíamos que temos muito mais mulheres na diretoria de ensino do que homens, mas a porcentagem, 79% de mulheres e 21% de homens. Qual desses recursos você está utilizando, né, em sua sala de aula? Nós temos aqui um olhar onde a maior parte usa o Classroom, usa o Google Meet, o WhatsApp e material impresso, né? E depois os outros estão distribuídos em outros tipos de recursos. Conclusão: todas as escolas participaram desse cadastro de professores para levantamento do perfil. Então, mais uma vez, agradeço a todos os professores. Quase 70% dos professores têm mais de 70 anos e 47,4% dos professores estão com menos de 10 anos na rede estadual de ensino. Isso foi apenas algumas conclusões que nós chegamos. A partir daí, a partir desse perfil, desse cadastro que nós fizemos, nós podemos e vamos fazer o levantamento de cada componente curricular e a gente vai aprimorando, né, esse levantamento para facilitar até as formações que nós vamos trazer para vocês. Então, mais uma vez, agradeço muito a participação de todos. Continuando o nosso ATPC, nós vamos ter agora uma participação da responsável pelo núcleo pedagógico, a Késia,
que vai falar um pouquinho das habilidades essenciais. E logo em seguida, os PCNPs vão trabalhar algumas habilidades essenciais em uma situação de aprendizagem. Mais uma vez, espero que vocês aproveitem bastante esse ATPC, que contribua bastante para a formação de vocês. Até mais e até uma próxima. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de formação de ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Eu quero agradecer demais a presença e a disponibilidade do tempo de vocês em mais essa reunião formativa de aprendizado e colocar também o núcleo pedagógico aí à disposição de vocês. Eu sou a PCNP Késia, estou aí como responsável pelo núcleo pedagógico, estou fazendo essa gravação aqui da diretoria de ensino, estou sem máscara porque no momento eu estou sozinha aqui nessa sala. O nosso momento formativo de hoje, ele traz vocês ouviram aí, né, na fala do Luiz, o perfil do nosso professor hoje, o perfil dos professores da Diretoria de Ensino de Capivari, ele tem sido aqui por nós motivo de análise, de estudo, o do quanto a gente precisa atender todos esses públicos, e principalmente esse novo professor, esse professor que está iniciando nesse momento. Então, atendendo aí o segundo item da pauta, eu vou falar aí sobre as habilidades essenciais. Então, vou subir aqui o meu PowerPoint, mas enquanto isso, vou dizendo para vocês, né, o quanto as habilidades essenciais são importantes nesse momento. Então, a minha fala vai justificar um pouquinho isso. As habilidades essenciais, elas foram elencadas para esse momento pandêmico, né? Então, aqui eu trouxe, só para a gente refletir um pouquinho, que em 2019 nós tínhamos aí uma sala completa com todos os nossos alunos, com todos os professores, toda a comunidade escolar trabalhando. E aí, onde a gente usava a tecnologia de forma bem contida, digamos assim, né? Bem moderada, usando telão, usando PowerPoint, alguns professores já usavam algumas plataformas, mas foi em 2020, 2021, 2020 com essa realidade aí das salas praticamente o ano todo vazia, 2021 com um número de alunos bastante reduzidos, mas que esses alunos, os demais alunos não sumiram, né? Eles estão aí em busca ativa e alguns precisando mesmo dessa atenção mais atenta do professor, né, desse olhar mais atento do professor. Então, ainda bem que a gente tinha todas essas plataformas já disponíveis e prontas, e a gente ainda não tinha se apropriado delas. Então, eu coloquei algumas aqui até o Classroom, o Meet, o Zoom, o Teams, o Centro de Mídias, as lives que vocês começaram a fazer, atualiza celular, não atualiza celular, precisa atualizar, senão não aparece tal coisa, os chips entregues aos alunos e os professores. Então, quanta coisa mudou nesse último ano, digamos assim, né, de 2020 para 2021. Nesse sentido, as habilidades essenciais, elas também precisaram ser revistas. Nós tínhamos lá uma matriz curricular com as habilidades, mas nesse momento pandêmico nós não temos como desenvolver todas essas habilidades com os nossos alunos. Então a equipe técnica lá de São Paulo se reuniu, se debruçou nesses materiais, junto com professores da rede, para elencar as habilidades essenciais. Então, para que essa defasagem, para que esse tempo reduzido não afetasse ainda mais o nosso aluno. Então, a gente tem aí, nós continuamos tendo
o nosso material, o currículo em ação, né, com todas as habilidades que se esperam ser desenvolvidas lá no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e no primeiro ano do ensino médio, né? E o São Paulo faz escola ainda nesse ano, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, mas com a suspensão da atividade, né, pela pandemia 19, o tempo pedagógico reduzido, as nossas demandas de ter que atender os alunos tanto no presencial como remoto, essas habilidades elas foram revistas. Então, nós temos um material que traz todas as habilidades, mas nós temos algumas habilidades elencadas para ser trabalhada em cada bimestre. Essas habilidades essenciais, elas são mesmo essenciais, e eu vou mostrar aqui para vocês em alguns exemplos, né? A gente sabe, e você, não é segredo para ninguém, e também a Secretaria da Educação sabe, a Diretoria de Ensino sabe, as escolas e os professores sabem, que é claro que vai ter um acúmulo de defasagem, né, por essa questão pandêmica, mas a gente tem que estar atento a isso para que a gente não esteja minimizando toda essa defasagem. Porque, por exemplo, uma habilidade do sexto ano, ela vai ser depois necessária no sétimo, no oitavo, no nono ano, para que o aluno desenvolva outras habilidades. Então, pensando nesse sentido, né, a gente pensar lá só na ponta do iceberg, né? Se eu não resolver o problema de uma habilidade essencial no sexto ano, ela vai me trazer problemas futuros, né? No sétimo, no oitavo e no nono. Por isso que é bastante importante cada professor se debruçar, né, no seu material e desenvolver no seu aluno, nas suas aulas, aquilo que é essencial. A Seduc já fez esse trabalho para nós. Ela já elencou essas habilidades essenciais. Meu aluno já atingiu todas essas habilidades. Posso prosseguir? Posso avançar? É claro que sim, né? Cada escola tem uma comunidade com um perfil diferente, então se você tiver possibilidade de avançar, avance, não prive isso do seu aluno, mas pelo menos as habilidades essenciais precisam ser trabalhadas, né? E nesse sentido, retomando um pouquinho do que eu falei agora, né? Faz-se muito importante que o professor priorize esse documento curricular, né? Então, nós temos aí, como eu expliquei, do sexto ano até o primeiro ano do ensino médio, trabalhando o currículo em ação, o currículo paulista, e nós temos ainda em 2021 o currículo oficial sendo trabalhado nas segundas e terceiras séries do ensino médio. Então, a priorização focou nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que o estudante aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Isso faz-se muito importante. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, para que a gente tenha noção. Por exemplo, uma habilidade elencada, como aqui eu trouxe um exemplo de matemática, né, mas que poderia ser de qualquer outro componente, por exemplo, uma habilidade do sexto ano que fala sobre grandezas e medidas. As habilidades elencadas como essenciais, nem sempre elas são tão simples, às vezes elas são complexas, porque elas são as mais importantes. Então, veja que para trabalhar essa habilidade do sexto ano, o professor ele vai precisar buscar referências, às vezes, lá no segundo aninho, lá no quarto aninho. Quando eu falo segundo aninho e quarto aninho, eu estou falando lá do ensino fundamental, né? Por exemplo, se o aluno não sabe o que é comprimento, lá no segundo ano do ensino fundamental 1, né? Que ele aprendeu. Então, possivelmente, o professor tenha que fazer essa busca, tenha que fazer essa retomada, para que no sexto ano
o aluno, o estudante sai aí com a compreensão total dessa habilidade essencial. Por quê? Porque a gente vai ver que a mesma habilidade do sexto ano, ela dá suporte em outras séries. Então, ela vai trazer suporte para uma habilidade lá do sétimo ano que fala sobre temperatura e que fala sobre a área de figuras planos. Ela vai trazer suporte lá para uma habilidade do oitavo ano, e isso é só um exemplo. A gente sabe que às vezes para uma habilidade do nono, do primeiro, do ensino médio, inclusive, né? Então, quanto é importante você, professor, elencar, estudar, se debruçar sobre essas habilidades essenciais. Então, nós temos aí, como que a gente faz para desenvolver essas habilidades essenciais? O que a gente tem aí como facilitador? Então, as aulas do Centro de Mídias, todas estão pautadas, né, nas habilidades essenciais. O material Aprender Sempre de Língua Portuguesa e Matemática, todo pautado nas habilidades essenciais. As sequências de atividades do CAED e as avaliações externas, como a DE e a P, também estão pautadas nessas habilidades essenciais. Então, se você, professor, não se atentar a isso, o sistema, digamos assim, essa engrenagem não vai estar rodando de forma correta, né? E aí, além disso, nós temos o nosso caderno do aluno e do professor lá do currículo em ação, o São Paulo faz escola do segundo ano e o terceiro do ensino médio, e os livros didáticos. Mas a gente não pode esquecer que eles foram feitos para um momento de aula regular, sem pandemia. Então, não dá para o professor pegar o caderno do aluno e seguir ele na sequência nesse momento. É preciso que o professor faça um filtro, né? Olha, essa situação de aprendizagem aqui atende essa habilidade, então eu vou trabalhar ela. Essa daqui, nesse momento, ainda não está sendo pedida, então eu posso não trabalhar ela? Nesse momento, sim. Você só vai trabalhar ela quando esgotar a propriedade, que você saiba que o seu aluno aprendeu aí as habilidades essenciais. Tá bom? Então, a partir de agora, né, das próximas apresentações, cada componente curricular aí vai trazer um exemplo de como trabalhar essas habilidades essenciais numa sequência didática aí do nosso caderno, tá? Numa sequência de atividades. Então, para que vocês possam compreender um pouco mais do que eu estou falando, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aí para os meus colegas que vão dar continuidade e me coloco mais uma vez aqui à disposição de vocês. Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos à TPC de Ciências Humanas. Vamos começar então entendendo um pouco como que é organizado o material do nosso aluno, como é organizado o material do professor. E essa formação ela é baseada nesse material de subsídio ao professor que nós aqui do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Capivari organizamos para vocês. Bom, toda essa formação ela é baseada nas habilidades essenciais e nas sequências didáticas do caderno do professor e do aluno, seja do currículo em ação, que é o material de sexto a primeira série, e no São Paulo faz escola, que é o material da segunda e da terceira série. Bom, o currículo em ação apresenta o objeto de conhecimento a partir de uma situação de aprendizagem. Então, o conteúdo no currículo em ação, ele é trabalhado através dessa situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem consiste em uma proposição de uma série de atividades organizadas e articuladas que um grupo de estudantes precisa realizar para desenvolver habilidades e adquirir competências específicas. Então, a partir da situação de aprendizagem, o aluno deve desenvolver algumas habilidades. Nas situações de aprendizagem, são abordados os objetos de conhecimento, conteúdos, conceitos e procedimentos, e os contextos contidos na estrutura da habilidade.
observem aqui quais são os saberes, né? Quais são os objetivos de cada situação de aprendizagem. Isso é geral para todas as áreas e para todas as situações. Então, uma situação de aprendizagem mobiliza saberes, possibilita processos de criação, significa o mundo do trabalho e nossa vida, possibilita avaliação, possibilita a resolução de problemas e também a circulação de informações. Pensando nisso tudo, nós então preparamos esse material, que é a utilização de uma habilidade essencial aplicada à situação de aprendizagem. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou professora de História e estou PCNP de Tecnologia Educacional aqui na Diretoria de Ensino. E para desenvolver esse trabalho, eu escolhi uma habilidade do 7º ano, habilidade 7 do 7º ano, e eu consegui relacioná-la com a situação de aprendizagem 4 do currículo em ação do 7º ano também. Então vamos lá para a gente ter um saborzinho aí dessa aula. Prezado professor de História, a partir de uma habilidade essencial elencada pela SEDUC para o 1º bimestre no 7º ano, convidamos você para o estudo a seguir. Então vamos estudar junto comigo, em sequência com os meus colegas de Ciências Humanas. Bom, então esse material é do 7º ano e foi feito para o 1º bimestre. A habilidade essencial elencada pela SEDUC que eu escolhi para trabalhar foi a habilidade 7 do 7º ano de História. Então vamos ver o que fala essa habilidade. Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias europeias, bem como as principais características dessas monarquias, com vistas à compreensão das razões da centralização política. Nós, professores de História, já conseguimos perceber que é uma habilidade que diz respeito à centralização monárquica e ao absolutismo. Ações que as atividades têm que propor aos estudantes para que a habilidade seja desenvolvida. Então, nesse textinho da minha habilidade, quais são os verbos que indicam ações? Eu coloquei que são os verbos descrever e compreender. Aqui eu coloquei o Luiz 14 perguntando o que significa essas palavras. Então, brevemente, eu pesquisei o que significa descrever, o que significa compreender. Quando você escolher uma habilidade, é importante que você faça essa pesquisa. Analisar. O que é analisar? Significar. É importante que a gente coloque significado para facilitar no nosso trabalho. Um breve momento para a gente conversar com a nossa habilidade. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que descrever. O que eu devo descrever? Os processos de formação e consolidação das monarquias europeias e as suas principais características. Por que eu tenho que fazer isso? Para compreender as razões da centralização política. Então percebam que com todas as habilidades vocês conseguem fazer essa conversa, ter esse diálogo e vocês vão percebendo isso ao longo dessa TPC. Essa situação de aprendizagem, ela está estruturada dessa forma. Bom, lembrando que a situação de aprendizagem que eu escolhi foi a situação de aprendizagem 4 do livro do 1º bimestre. É a última situação de aprendizagem que eles têm no caderninho do aluno. Cada uma das situações de aprendizagem, elas são organizadas iguais, mas com algumas diferenças. Essa em questão, ela é dividida nesses tópicos: sensibilização, análise de fontes, sala de aula invertida, contextualização, rotação por estação e retomada para finalizar. Esses tópicos, eles são facilmente identificáveis no caderno do professor. Então, lá no site da EFAP, vocês conseguem ter acesso ao caderno do aluno, ao caderno do professor, e no caderno do professor tem exatamente esses títulos. Objetivo da situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem 4
tem como objetivo desenvolver habilidades que possibilitam compreender a relação entre a centralização do poder político e a formação das monarquias absolutistas europeias dos séculos XV e XVI. Dentro dessa situação de aprendizagem, trabalharemos também com os conceitos de mercantilismo e burguesia, bem como a comparação entre os sistemas de governos monárquico e republicanos. Então percebam que boa parte do conteúdo da nossa habilidade, ele está definido aqui no objetivo dessa situação de aprendizagem. Os objetos de conhecimento. Antigamente a gente falava conteúdo, agora a gente usa o termo objeto de conhecimento. A formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Esse material todo foi baseado no caderno do aluno, no caderno do professor e na matriz de habilidades essenciais. Então, nada do que está aqui é além do que vocês têm acesso. Objetos de conhecimento são conteúdo, centralização do poder nas monarquias europeias. Conceitos, como aconteceu a centralização das monarquias europeias? O que é uma monarquia? Quais conflitos levaram à centralização do poder ou após essa centralização? Então, quais conflitos permearam todo esse movimento de centralização monárquica? E, por fim, os procedimentos. Compreender a relação entre a centralização do poder político e a formação das monarquias absolutistas europeias nos séculos XV e XVI. Bom, então falando sobre tudo isso, toda essa introdução da situação de aprendizagem que vocês encontram no caderno do professor, nós vamos começar a explorar a nossa situação de aprendizagem de fato. Então vamos lá para a primeira atividade. Atividade 1, sensibilização. Bom, no caderno do professor, ele traz as orientações iniciais, tudo aquilo que o professor precisa saber ou precisa organizar para começar aquela atividade. Percebam que aqui ele traz que a atividade 1 se inicia com a análise de uma fotografia da Rainha Elizabeth II. A ideia é apresentar o conceito de monarquia e percebam que o aluno ele deve trabalhar, ele deve estar atuante. É muito interessante vocês perceberem que o material de história, ele nunca vai dar respostas prontas, ele sempre vai fazer o aluno pesquisar e questionar. Bom, então essa é a atividade 1. Essa é a foto que eu comentei com vocês, da Princesa Elizabeth e o seu agora falecido marido. As perguntas, elas são sempre assim, bem fluidas. E as respostas no caderno do professor nunca estão esquematizadas do jeito que a gente espera. O caderno do professor, ele traz as respostas no formato textual. Então, espera-se que o aluno responda, pesquise, conceitue e para responder essa questão, eu trouxe aqui para vocês a esquematização, né? O que é monarquia, o que é república e quais são as diferenças entre essas duas formas de governo. Atividade 2, análise de fontes. Bom, embora a primeira atividade também seja uma análise de fonte, agora sim o nosso caderno nomeia a atividade como uma análise de fontes. Mais uma vez, o caderno do professor traz as orientações iniciais e ele comenta, assim, como nós já vimos nas atividades anteriores, a centralização do poder nas mãos do rei e a consolidação dos estados nacionais são importantes para a gente poder realizar essas atividades. Então, a análise de fonte da atividade 2 é uma análise de texto, um texto bem interessante, que é basicamente um resumo do conteúdo, né, a ser trabalhado, fala brevemente das cruzadas, fala do renascimento comercial urbano e fala principalmente da burguesia. Esse momento espera-se que o aluno questione o professor, ou o professor fale, vocês lembram quando a gente estudou sobre as cruzadas? Vocês lembram que é renascimento comercial e urbano? Fazendo um link
entre esses conteúdos e até mesmo, né, o fim do feudalismo e o início da centralização monárquica. Todo caderno ele é feito em cima de provocações. Então, o caderno está sempre provocando a atividade, provocando o aluno. Bom, aqui mais uma vez o caderno do professor ele não traz as respostas daquelas provocações de uma maneira organizada. Ele sempre traz no formato de texto e cabe ao professor, no seu planejamento de aula, observar quais são as respostas e o que o material espera que o aluno saiba e que o aluno responda. Aqui então traz o conteúdo, qual era a função da burguesia. Eu não vou ficar lendo tudo isso para vocês porque não convém nesse momento, mas saibam que está tudo presente no caderno do professor. Atividade 3, sala de aula invertida. Professor, essa atividade é uma atividade de estudo individual. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa bem interessante que é uma prática de autonomia. Ela deve estimular o protagonismo dos nossos alunos, dos nossos estudantes. A ideia é que o aluno pesquise em sala de aula, em casa e obtenha as respostas para as perguntas solicitadas. Então, percebam que aqui no segundo tópico, o caderno demonstra o que o meu aluno tem que fazer. Cada grupo deverá desenvolver uma pesquisa sobre as questões propostas abaixo. Então, pode ser que o professor dê tempo na aula, pode ser que o professor peça que eles pesquisem em casa e tragam na próxima aula para poder desenvolver essa atividade. Os alunos devem pesquisar sobre essas 3 questões, sobre esses 3 tópicos, para poder desenvolver a atividade. Percebam, mais uma vez, a importância do planejamento das aulas. Bom, essa é a atividade, então, da sala de aula invertida. Ele traz a imagem 1 e a imagem 2 e 3 perguntinhas. Uma muito simples, de análise de fonte, mais uma vez, análise de imagem, que ele pede. O que os personagens estão fazendo? Cada aluno vai ter uma interpretação diferente. Qual grupo social que os personagens das imagens pertencem? Quais são os elementos das imagens que podem nos ajudar nessa definição? Então, se o aluno já fez aquela pesquisa prévia, pode ser que ele já tenha conseguido entender o que é burguesia, o que a burguesia fazia e ele consiga responder com mais facilidade essa questão. E por fim, como podemos associar as imagens ao processo de renascimento comercial? Então, percebam que toda aquela pesquisa prévia, ela vai fornecer subsídio para o aluno responder essas perguntas em sala de aula. Bom, aqui mais uma vez eu trouxe a esquematização para vocês, que é o texto que contém no caderno do professor. Então, a resposta daquelas perguntas, ou o que se espera que os alunos respondam, estão todas esquematizadas nesse texto no caderno do professor. Atividade 4, contextualização. Agora sim a gente entra numa parte mais teórica, na parte que o professor deve explicar de fato a matéria. Percebam que até agora o aluno que estava se empenhando, o aluno que estava buscando, o professor ele estava ali auxiliando, mas ele ainda não havia contextualizado ou explicado de fato o conteúdo. E isso vai acontecer nesse momento da atividade 4. Isso é muito interessante porque o aluno ele já vai ter um conhecimento prévio. Ele já vai saber mais ou menos o que é burguesia. Ele já vai saber com o que a burguesia trabalhava. Entenderam? Então vamos lá. Mais uma vez as orientações iniciais. Agora é o momento do professor trazer conceitos mais complexos, como a questão do mercantilismo, as práticas mercantilistas e até mesmo a questão do absolutismo monárquico. O caderno, ele indica o caminho e traz alguns conceitos, mas cabe ao professor utilizar a sua bagagem, o seu conhecimento e todo o material que ele tem disponível, seja o livro didático, seja a internet, para poder montar, então, de fato, a aula com o conteúdo.
Aqui o caderno ele traz também um conteúdo, um texto, e esse texto ele também está muito resumido, mas ele traz algumas palavras interessantes que o aluno deve então se debruçar e pesquisar, fazer um glossário. E sempre, apesar da aula, apesar do professor estar explicando o conteúdo, o material espera que o aluno vá além, que o aluno pesquise, que o aluno se interesse pelo conteúdo. Bom, aqui só para brincar eu trouxe para vocês as palavras assim mais importantes ou que o aluno pode ter alguma dificuldade. O Luiz 14 aí está aí perguntando de novo o que significa essas palavras. Quando a gente fala em mercantilismo, a gente fala em algumas coisas muito interessantes, como balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, acúmulo de capital e, é claro, a expansão marítima. Percebam que esse conteúdo ele já vai estar conectado com o conteúdo que virá a posteriori, que é a questão da exploração do mar e a chegada aqui na América. Bom, mais uma vez aqui eu trouxe a esquematização, absolutismo e mercantilismo. Na atividade, na letra B, o caderno do aluno pede que o aluno pesquise em um livro didático. Em todas as nossas escolas nós temos o livro didático. Eu tive acesso ao Araribá Mais e eu peguei esse conteúdo de lá. Façam esse exercício, utilizem o livro didático a seu favor, não só para fazer as atividades, mas o texto também, ele é muito interessante e muito rico para o desenvolvimento das nossas aulas. Atividade 5, rotação por estações. Essa é outra atividade que o professor precisa de um planejamento que não envolve tantos estudantes, mas sim materiais. Mais uma metodologia ativa, assim como a sala de aula invertida, a rotação por estações também é uma metodologia ativa, muito utilizada no ensino híbrido também. Bom, eu trouxe brevemente o conceito de rotação por estações da revista Nova Escola, e é sempre importante que quando vocês não conhecem uma metodologia ou quando vocês não conhecem um conceito, que vocês pesquisem sobre isso. Não deixem isso de lado, não passem por cima. Nem que você não vá utilizar essa atividade em sala de aula, mas é bom para a gente conhecer os novos métodos que estão disponíveis a nosso favor. Bom, mais uma vez aqui o caderno ele traz as orientações iniciais, falando, professor, olha, você vai precisar disso, disso, disso. Nesse caso, o professor vai precisar de muito planejamento, porque a ideia é que a sala de aula seja dividida em grupos e cada grupo tenha algumas fontes de pesquisa, seja texto impresso, seja um computador, seja livro, seja uma enciclopédia. E o aluno então se aproprie desse material para poder desenvolver a sua pesquisa. Bom, aqui traz uma expectativa, né? O que os alunos devem compreender, as razões por trás da formação. E nesse pedaço, nesse trecho do texto do caderno do professor, nós conseguimos encontrar conexão com a habilidade. Por isso é importante que a gente leia o texto do caderno do professor. Ele não está lá só para encher o papel, ele tem um significado e uma motivação por estar escrito daquela forma. Bom, aqui eu trouxe então a atividade 4, rotação por estações, o que o caderno do aluno de história pede. Ele pede então que o aluno pesquise como que aconteceu a centralização em cada um dos países, como foi em Portugal, como foi na Espanha, como foi na França, como foi na Inglaterra. Talvez aquela aula de contextualização seja interessante o professor já mencionar isso, já comentar e explicar um pouco sobre isso, mas é um momento do aluno pesquisar, do aluno se debruçar nesse conteúdo. O caderno do professor, ele traz o resumo de cada um dos países, mas espera-se que com o material disponibilizado, o aluno encontre as informações, ele não precisa saber tudo sobre todos os países, mas ele deve, assim, encontrar informações básicas e esquematizá-las nesses espaços embaixo das palavras, dos nomes de cada país. Mais uma atividade que busca a autonomia e o protagonismo dos nossos estudantes. Bom, aqui eu trouxe
o resumo de cada um dos conteúdos, né? Então, no caderno do professor, nós encontramos exatamente esse texto, está escrito Portugal, e esse texto, que é a base do que o professor tem que saber na hora de avaliar o aluno. Tem o de Portugal, tem o da Espanha, o da França e o da Inglaterra. Bom, então todo esse conteúdo está disponível no caderno do professor, basta vocês olharem e vocês vão encontrar. Se o professor quiser tirar um xerox disso e colocar nas mesas para os grupos passarem, ele pode? Ele pode, mas é interessante que esse material seja enriquecido com outras ferramentas. A atividade 6, então, é uma retomada do conteúdo, é para encerrar essa situação de aprendizagem, é para encerrar a aplicação dessa habilidade e é hora do professor, então, observar o seu aluno. Nesse momento, né, conforme as orientações iniciais do caderno do professor, o professor tem que perceber se o seu aluno conseguiu descrever o processo que levou à centralização monárquica e se ele compreendeu aqueles motivos. Então, agora, o momento do fechamento dessa situação de aprendizagem é o momento de esquematização final. E isso é feito através de uma atividade muito interessante, muito moderna, que os jovens estão utilizando hoje em dia. A atividade, então, consiste na produção de um mapa conceitual. Eu trouxe aqui um exemplo do feudalismo, eu não quis trazer um exemplo de centralização monárquica, porque senão ia ficar muito fácil, muito óbvio. A ideia é literalmente essa: escreve a palavra no meio e vai com flechas indicando tudo o que aconteceu ou como aconteceu. Meu aluno pode colocar centralização monárquica, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, se ele quiser. Ele pode colocar motivos, enfim. Ele pode ter essa liberdade e a ideia é que ele faça um resumo no esquema lógico, bem colorido. Incentivem os alunos a fazer colorido, a desenhar, a usar caneta, usar lápis de cor, porque isso enriquece e isso acaba sendo um método de fixação do conteúdo. Eu trouxe também esse site, MindMaster, que serve para a gente fazer o mapa conceitual através de um site. Tem alunos que preferem fazer na internet. Enfim, fica a critério de cada professor e de cada aluno. Bom, em conclusão, professor, perceba que seu aluno passou pela introdução, o que foi o processo de formação e consolidação das monarquias europeias e quem foram os agentes que apoiaram esse processo, a burguesia. Ele pesquisou e conheceu para então poder descrever esse processo, bem como os porquês dos países adotarem essas medidas, buscando compreender as razões da centralização política. Percebam que tudo é muito bem fechado e muito bem amarrado. Bom, espero que esse material tenha servido, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui na diretoria de ensino. Esse foi um exemplo com uma habilidade de um caderno do aluno, de uma série específica, mas é uma atividade que vale a pena ser desenvolvida, é uma esquematização, é uma pesquisa que vale a pena e é muito interessante perceber como a habilidade e a situação de aprendizagem estão conectadas. Eu me despeço por aqui e passo a palavra ao meu colega Carlos, PCNP de Geografia. Tchau, tchau e até uma próxima! Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Carlos, sou PCNP de Geografia. Bom, é muito prazer estar aqui com a nossa equipe aqui de Humanas. E antes de falar da minha aula aí, da preparação que eu fiz para vocês, quero falar um pouco que essa semana muito importante. Está acontecendo muitas coisas. A começar, na segunda-feira nós tivemos o dia do Índio, né? Ontem o feriado de Tiradentes. Temos acontecendo hoje a data comemorativa, um nome questionável por nós de história, né? Descobrimento do Brasil. E está acontecendo também hoje a cúpula dos líderes sobre o clima, onde o nosso presidente ainda vai participar, né? Muito bom a participação dele para mostrar um pouco do... Tem que colocar uma posição sobre o clima
no mundo, né, dessa questão mundial. Bom, então é uma semana muito rica, ela está com acontecimentos históricos junto com acontecimentos atuais. E essa aula que eu preparei para vocês, ela é muito ligada à questão indígena, tá? No final, eu vou disponibilizar para vocês também uma aula que eu fiz sobre a questão indígena, que pode ser utilizada no 7º ano. Vocês podem estar utilizando agora, já que já ocorreu, mas vocês podem estar utilizando aí como um subsídio para a recuperação, ok? Bom, essa habilidade que eu escolhi é a habilidade essencial elencada pela SEDUC para o primeiro bimestre do 6º ano. A habilidade é analisar e comparar as modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. Então, quais vão ser as ações principais dessa aula que eu vou nortear para o trabalho de vocês, que é analisar e comparar. Essas duas ações, essas duas habilidades vão estar elencadas diretamente nessa aula, em todas as atividades. Bom, o que significa analisar? Analisar significa, então, a ação de compreender um determinado fenômeno até então desconhecido. A ação de analisar compreende um tipo de procedimento e determina uma situação concreta em que soma dos elementos, de tal forma que de explicar como se eles têm a sua relação. Relacionar, demonstrar uma relação, conexão entre uma coisa e outra. Por exemplo, relacionar uma tragédia com a pobreza. Então, como a gente vai conversar com essa habilidade? Primeiro, como eu já falei, analisar e comparar. Como analisar e comparar? Criticamente. O que analisar e comparar criticamente? Espaços geográficos dos povos indígenas, espaços geográficos da sociedade atual capitalista. Onde? Na web, currículo em ação, leitura de textos e gráficos e livros didáticos. De que maneira? Comparando os mapas, tabelas, imagens, leitura de texto, trabalho em grupo, respondendo questões dissertativas. Então, a nossa situação de aprendizagem propõe um aprofundamento sobre a produção e as modificações das paisagens, dos lugares e do espaço geográfico a partir de ações de diferentes sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais. Em especial, na nossa aula, a gente vai ter mais um foco na comunidade indígena, mas também vamos estar falando sobre a comunidade quilombola no continente americano. Então, o objeto conhecimento é diversidade e dinâmica da população mundial e local. Então, essa aula ela vai mesclar um pouco da questão mundial, mas a gente tem que entender essa na questão local. E lembrando que nós estamos falando para o 6º ano, né? Então, é importante para a apreciação desse objeto conhecimento analisar análise de imagens e mapas, leitura e interpretação de textos e imagens, concluir sobre a formação do espaço geográfico indígena e quilombola e da urbanização dos nossos moldes modernos. Então a gente vai ter muito os conteúdos de mapas históricos, temáticos, textos e gráficos, que vai trabalhar nessas aulas, os conceitos, a cultura indígena, o que é cultura indígena e africana, o que é ser um indígena ou descendente de indígena no Brasil, o que é cultura europeia, que é a cultura brasileira. Os procedimentos a gente pode ter nessas aulas são os debates, síntese, resumos, elaboração de desenho, com a característica da cultura indígena e quilombola. Então, peço a orientação inicial sobre essa aula. Foi elaborada a partir da habilidade do primeiro bimestre para o 6º ano e é importante saber que ela foi elaborada para auxiliar a identificação das habilidades nas atividades propostas do material do currículo em ação, tá? Então, o importante, professor, principalmente os professores mais novos que estão chegando na rede, é organizar esse registro de todas as atividades realizadas pelos estudantes, dispostas pelo professor, até atividades de discussão que houve e a participação dos alunos. Então, é importante, principalmente nesse contexto nosso de busca ativa e os alunos estão no remoto, nesse sistema híbrido,
analisar toda a participação dos alunos, né? Desde a fala ao envio de atividades, a participação em atividades, em grupo ou individual, e ter esse registro. Esse registro vai fazer a diferença na hora do fechamento do bimestre. Então, eu coloquei primeiro aqui o mapa, não apareceu muito bem a imagem aqui, mas é um mapa mundi. Então, por quê? Apesar de a gente estar falando da sexta série, ele já tem um pouco de conhecimento sobre mapas. E nós, professores de geografia, temos que dar esse aprofundamento sobre os mapas. Bom, então é importante ter, para o aluno, uma aula básica de mapas, uma revisão talvez. Principalmente entendendo o que é o título do mapa, a data, observando a data, o local, o ano que foi feito, a legenda e seus significados. E ter por base também um mapa do Brasil e, se possível, um mapa que tenha as regiões, que tenha os estados brasileiros. Atividade 1. Vamos lá. Essa atividade 1, então, do caderno, do currículo em ação, ela já vem trazendo um texto de interpretação. Então, o importante nesse texto, né, junto com os seus alunos, é o professor fazer uma leitura compartilhada. Então, leia compartilhada esse texto, por quê? Até algumas palavras, algumas situações que é importante o professor estar explicando, aprofundando para o aluno estar entendendo. Além do texto, tem essas imagens também têm que ser identificadas. E o professor orientar de onde são essas imagens, os locais. Então, o importante aqui é a habilidade já entra, que é a questão de analisar. Então, a gente vai analisar esse texto e depois a gente começar a aprender a não falar criticamente, né? Não tem como transformar um aluno do sexto ano, ser um aluno de 12 anos, ser um ser crítico. A gente tem que primeiro aprender a sensibilizar para as situações. Então a palavra criticidade vai decorrer com o tempo, ele vai aprender a ser crítico. Então a gente tem que aprender a sensibilizar, a demonstrar a cultura, os jeitos, o mundo, para depois a gente formar um aluno crítico. Na atividade 2, nós temos aí contextualizando povos originários e as transformações na paisagem. Essa atividade 2, a primeira atividade, interpretação de texto e um pouco de imagem. O foco é na interpretação de imagem, né? Observar, descrever a imagem. Então é importante também para o aluno aqui vocês mostrar o que é descrever a imagem. Então, sempre no começo das aulas é importante você destacar quais são ali o objeto do conhecimento, quais são as palavras-chave que os alunos terão dificuldade e você colocar ali essa palavra-chave e explicar para o aluno e a partir dessa palavra ir decorrer na aula. Então aqui o descrever, o que é descrever? O aluno de sexto ano não vai entender que é descrever, mas você vai ter que explicar para ele o que é descrever, então aí vocês vão começar a descrever a imagem, a observação dessa imagem, que no caso aí é a chegada de uma caravela, um barco, na verdade as caravelas estão atrás, de um barco português, nessa praia onde estão os indígenas observando. Então, é a descrição dessa imagem. O importante também, além como eu falei para vocês, já vi falando sobre essas palavras-chave, você, além do mapa, falar também sobre a questão de cultura, porque essa situação de aprendizagem ela visa a diversidade cultural. Então vocês vão ter que explicar também o que é cultura. Então, a partir dessa aula, ou anteriormente a essa aula, você pode estar falando também sobre o que é cultura, o que é diversidade cultural, para enriquecer. Senão, a aula vai ficando algo distante da realidade do aluno. Então, você tem que buscar trazer conhecimento próximo do aluno, certo? Então, além de eu descrever essa aula, você pode fazer também o uso das imagens e algumas questões, você pode dividir essas questões que tem para responder sobre a descrição, e os alunos podem fazer um plenário, fazer uma discussão juntos, para fazer as respostas junto, claro, com o apoio de você, professor. Dando a continuidade na atividade 2, ela vai elencar. Então, nós saímos lá dos séculos passados e a gente vem para a atualidade.
Então a gente vai encontrar duas imagens, uma da habitação que envolve uma comunidade indígena e outra da comunidade quilombola. Bom, aqui é interessante você observar a questão a questão do espaço, né? Como a gente vai essa atividade ela também mostra, além da cultura, localização de mapas, ela vai mostrar também a modificação do espaço. Então isso a gente já trabalhou, vocês trabalharam com eles no primeiro bimestre, que é as paisagens, né? E a modificação da paisagem. E alguns talvez já tenham trabalhado também o espaço geográfico, esse espaço que o homem transforma. Então seria interessante aqui vocês também colocarem como que é o espaço geográfico das comunidades indígenas. Aqui está pronto já no caderno, mas vocês podem trazer outras imagens também do espaço deles, a interação deles com a natureza, com os animais, né? Atividade de pesca, plantio, danças. Então esse espaço, né? Pode colocar tudo na questão dentro da aula, para enriquecer as imagens. Então o importante aqui, nessa aula, nessa atividade, finalizando a atividade, é mostrar a transformação do espaço, que todas as sociedades, todos os povos transformam os espaços. Mas como eu falei para vocês hoje, né, que nós temos aí um acontecimento mundial, que é a cúpula de líderes sobre o clima, onde o Brasil vai estar representado pelo nosso presidente também, é importante a gente relacionar que cada cultura, né, a nossa cultura capitalista, ela transforma, como que ela transforma o espaço? Ela é muito mais rápida, muito mais ligeira e muito mais acaba causando a destruição. E qual a diferença dessas comunidades? Como elas interagem com o espaço, né? Então, se a gente pegar já vi algumas lives acontecendo, por exemplo, em Nova Zelândia, onde tem comunidades indígenas também, né, povos originários, que estão dando palestras de como se organizar na sociedade atual, repensando no molde desses povos, na comunidade desses povos, sobre como eles se relacionam com a natureza. Que exemplos de produção eles podem dar para a gente hoje. Indo para a atividade 3, a gente vai, então, essa atividade vai mostrar assim, a questão de onde veio os povos, localização, ela vai mexer com o mapa mundi. Então aí vai precisar muito da ajuda de você, professor, porque essa atividade ela vai um pouco além do sexto, tá? Mas a ideia é ir além. Então a gente sai de algo que é local, cultural, nacional, para algo global. Então, mesmo talvez seja alguns alunos talvez não conheçam o mapa mundi, vocês vão precisar da ajuda, terão que dar ajuda para eles nessa questão aqui, nessa atividade, porque terão que colocar a localização no mapa e depois também tem a tabela embaixo. Então aqui a gente tem duas ações, né? Que é analisar, interferir e concluir. Então você vai perceber que essa atividade vai além das ações propostas, das habilidades propostas na situação de aprendizagem. Então, como a gente pode trabalhar nessas habilidades na atividade 3? Nessa atividade, que envolve a tabela e o mapa, analisar ocorre tanto na tabela quanto no mapa, além de trabalhar a questão de espaço, importantíssimo para as aulas de escala. Essa atividade pode ser usada como pesquisa, também pode ser realizada em casa, porque envolve as características de cada povo. Aqui é importante, na sala de aula, o professor explicar o que são características de um povo, tá? Porque na tabela pede as características. Então, o que são características? Provavelmente eles não vão saber, talvez tenham uma ideia do que seja característica. Você tem um aluno que saiba, mas o restante da sala não saiba. Então, é importante, como eu falei, antes das aulas, pegar as palavras-chave que vão dar discussão, que eles provavelmente não vão entender, e de você já ter preparado isso para interagir na aula. E para finalizar, então, ao criar o título do mapa, leva o aluno a interagir com o conteúdo e buscar novas informações e interações com os colegas. Então, um simples título pode levar a uma interação grande entre os colegas, buscar novas informações, buscar interações entre professor e alunos, ou como pesquisa também. Então, acaba uma aula que era simples de mapas e tabelas, acaba virando uma aula de interação. Na atividade 4, organizando as ideias, grupos sociais na produção da paisagem.
Aqui é muito interessante essa atividade porque quem elaborou a atividade pensou nos grupos sociais, nas comunidades indígenas do estado de São Paulo, tá? Então, embaixo da tabela, você vai encontrar ali um site onde você pode buscar muitas informações sobre as comunidades indígenas do nosso estado. Então, essa atividade, ela fala bem claramente com habilidade essencial, pois ela vai fazer com que o aluno analise informações e consiga comparar na elaboração do quadro e na aula, consiga comparar as contribuições desses povos para a sociedade brasileira. Então, é buscar como esses povos contribuem para a nossa sociedade. E buscar também essa proximidade. Algo que parece que o indígena está lá na Amazônia, no meio da mata. Não. Tem comunidades indígenas próximas de nós. Onde estão? O que eles fazem? Será que eles têm sites? Né? A gente viu na semana passada a professora Natasha do Jardim Morada do Sol, da Escola Morada do Sol, a interação que ela fez com os alunos do 7º ano, uma aula sobre os indígenas, com o indígena da comunidade Pataxó. Então, ele está nas redes sociais, tem vários jovens, né, indígenas que têm redes sociais, que participam de redes sociais, tentam divulgar essa cultura deles e vocês podem estar interagindo com essas pessoas que estão fazendo palestras, querem interagir, querem mostrar sua cultura, isso pode enriquecer muito a aula de vocês, tá? Bom, quase que finalizando a atividade, a gente tem a atividade 5, que é a elaboração de uma história em quadrinhos, né, um HQ. Bom, a história em quadrinhos, talvez a gente fale assim, mas como eu vou fazer a atividade em quadrinhos? A gente tem alguns alunos que não sabem desenhar, né? Então, eu esquematizei aqui um pouquinho para vocês. Para finalizar, então, essa atividade é importante aqui incentivar a participação de todos. Nem todos sabem ou gostam de desenhar. Então, o que vocês podem fazer? Dividi-los em grupos. Um aluno cria a história, outro aluno faz o desenho e outro faz a pintura. Né? Se for um grupo de 3, ou 2 fazem o desenho, ou 2 criam as histórias, se esse grupo for maior. Então é importante saber dividir a atividade dentro da realidade de cada aluno. Porque a gente pensa assim, legal fazer um desenho, história em quadrinho, mas não quer desenhar. Realmente, talvez não quer desenhar porque não sabe desenhar realmente. Você faz um desenho, até você, professor, não vai gostar. Então, é interessante você dividir quem gosta de desenho, quem gosta de fazer história, quem é melhor fazer história. Outro pode estar escrevendo os quadrinhos, os balãozinhos com as histórias. Então é importante fazer essa divisão na construção de um quadrinho. Okay? E a atividade 6 é a autoavaliação. Então, professor, essa atividade é importantíssima, pois vai levar o aluno a aprender a se autoavaliar, ser sincero com ele mesmo, trabalhando também as competências socioemocionais. Então, aqui vamos aprendendo aos poucos a trabalhar as competências socioemocionais. Então, uma ideia de rubrica também. Você pode trabalhar aos poucos, você faz um quadro e você vai, por exemplo, na história em quadrinhos, você vai elencar o que está sendo avaliado em cada atividade. Participação, o desenho, história, pintura, tempo de trabalho, entrega. Então, elencar para os alunos como foi avaliado é importantíssimo, porque você dá um respaldo para ele. Às vezes o aluno fala, por que eu tirei essa nota? E você tendo você pode dar esse feedback para ele nas aulas. Você tendo esse feedback do que como ele foi avaliado em cada trabalho, isso dá uma tranquilidade para o aluno, para ele não ficar assim ao tempo pensando, por que eu tirei essa nota, né? Então você dá um feedback para ele, é bem importante. Então, por meio dessa atividade, é possível conhecer os avanços dos seus alunos sobre a habilidade proposta nessas aulas. Lembrando, as atividades envolvem diversas habilidades, mas a proposta aqui foi mostrar como identificar o trabalho dessa habilidade dentro de uma situação de aprendizagem. Tá? Então, a atividade essa situação de aprendizagem, ela abre vários leques. Aqui é um leque que eu tentei abrir para vocês, né, enfatizando como trabalhar as habilidades. Como habilidade, por exemplo, acontece muito agora, a gente tem que trabalhar, as áreas têm que estar juntas, e o ano que vem, no ensino médio, isso vai ser muito claro, né? Vocês estão percebendo essa semana, vocês estão fazendo isso para o ensino médio. Então, as habilidades se conversarem entre as áreas, a gente tem que começar a trabalhar isso no fundamental, nos anos finais.
né, no nosso caso. Para chegar no ensino médio, vai ficando mais fácil nós, professores, saberem trabalhar com essa habilidade e se trabalhar entre áreas, tá bom? Bom, tem aqui a referência para vocês de os sites que eu pesquisei, tá, para fazer essa atividade. Eu agradeço a compreensão de vocês aí e espero ter contribuído para o dia a dia de vocês em sala de aula. Muito obrigado e passo a palavra para a nossa CNP Sucelaine. Olá, bom dia a todas e todos. Acredito que vocês já me conhecem, né? Estou como PCNP aqui na Diretoria de Ensino de Sociologia e Filosofia. Meu nome é Sucelaine. Gostaria de lembrá-los, né, que nós temos a nossa primeira AP de Ciências Humanas lá no CAED, então gostaria de relembrá-los disso, né? Acredito que todos já saibam. Então, é só esse recadinho. Para começarmos, né, aí eu trouxe uma habilidade da segunda série do ensino médio de Sociologia, das habilidades essenciais. Então, prezada professora, prezado professor de Sociologia, né, a partir de uma habilidade essencial elencada pela SEDUC para o segundo bimestre na segunda série, convidamos você para esse estudo. Por que eu coloquei segundo bimestre? Porque no primeiro bimestre, nós vamos ver mais lá adiante, uma retomada do conteúdo da primeira série do ensino médio. E aí agora, nesse segundo bimestre, nós vamos aprofundar as características da cultura. Então, seria mais uma retomada. Segundo ano, né? Primeiro e segundo bimestre, tá? Então, esse material vocês podem utilizar tanto no primeiro bimestre quanto no segundo bimestre. Ele também será de apoio excelente para vocês aí. Eu trouxe uma frase do Zygmunt Bauman, né? Como não poderia deixar de trazer, o nosso querido Bauman. Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isso ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que em nosso mundo globalizado, tudo que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo, e tudo que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba afetando as nossas vidas. Nós já sabemos disso, principalmente nesse momento que nós estamos. Eu estou aqui sem máscara nesse momento, porque eu estou sozinha na sala, mas nós sabemos que a orientação é para que a gente use máscara sempre. Então vamos lá. A habilidade essencial elencada pela SEDUC é compreender a noção de cultura. Aí eu trouxe uma descrição mais detalhada, né, detalhando essa habilidade, cultura, consumo e consumismo. Criticamente refletir sobre a diversidade nacional de forma crítica, ficou até redundante aí, mas é que para a gente conseguir trazer para os nossos estudantes esse olhar crítico mesmo. Os estudantes têm consciência, eles compreendem de alguma diversidade porque eles estão imersos nela, mas às vezes a sua percepção em geral se restringe à diversidade étnica e sexual, sendo que esta, para muitos deles, se restringe apenas à homossexualidade e à heterossexualidade. Esse é um assunto bem controverso que a gente precisa trazer com bastante cautela para o nosso aluno, mas nós não podemos deixar de trazer. Então, poucos lembram e discutem a diversidade social e cultural, porque trazem consigo o olhar naturalizado sobre essas questões de saúde, economia, educação e cultura. Então, ao buscarem informações sobre o tema, os nossos estudantes acabam desconstruindo a percepção de que as coisas são assim mesmo e começam a diferenciar, né, que as influências que determinam o Brasil, como que é hoje, né, que são as influências que determinaram esse nosso Brasil como ele é hoje. Então, todavia, tais influências podem ser fortalecidas ou neutralizadas, redesenhando o entendimento de todos sobre a diversidade. Então, aqui eu trouxe alguns verbos da habilidade
que a gente deseja que seja desenvolvida. Refletir, compreender e diferenciar. Então, a habilidade, compreender a noção de cultura e diferenciá-la da cultura de massa. Quais são os objetos de conhecimento dessa habilidade? Cultura, consumo, consumismo e comunicação de massa. Aí eu trouxe também o quadro de habilidades mesmo, né, do segundo bimestre. Então, por aí a gente já consegue identificar, ó, retomada na segunda linha lá. Retomar a terceira linha, na verdade, né? A primeira linha fala sobre a unidade temática, as habilidades e os objetos de conhecimento. Retomada, identificar as características da cultura. Então, quando que eu vi isso? Lá na primeira série do ensino médio, o aluno já foi introduzido a essa noção de cultura. Então, agora nós vamos aprofundar, né, os objetos, os conteúdos simbólicos da vida humana. Quais são as características da cultura? O que significa refletir? Procurar, descobrir, pesquisar, pensar de forma crítica sobre a diversidade que rodeia o dia a dia do estudante. E o que significa compreender? Significa se questionar sobre o que é natural e o que foi culturalmente criado ao nosso redor. Então, essa desnaturalização do olhar, ou seja, tornar estranho o que é comum, para se questionar, é importantíssimo, né? Desconstruir esse olhar socialmente formado para posteriormente poder criar novos conceitos a respeito da sociedade que nos rodeia. Outro conceito importante, outro verbo importante para a habilidade é a diferenciar. Entender os novos conceitos e discutir a diversidade social e cultural. E entender que o nosso olhar traz consigo o olhar naturalizado sobre questões como saúde, economia, educação, cultura. E os estudantes, incentivar os estudantes a buscarem informações sobre o tema, né? Só assim eles vão conseguir desconstruir essa percepção de que as coisas são assim mesmo. Porque é muito comum, né, que a gente ache que sempre foi assim, naturalizar esse olhar. Então, é importante que a gente, como professora de sociologia, consiga desconstruir esse olhar no nosso estudante para que ele possa ter essa liberdade de construção de novos conceitos. O que fazer, né? Refletir, a gente está conversando com habilidade aí. O que fazer? Refletir sobre a sociedade que nos rodeia, como explorar e analisar sempre criticamente. Para quê? Para desnaturalizar os fatos cotidianos e conseguir começar a pensar sociologicamente. Assim a gente vai introduzindo aos poucos o método sociológico de analisar e compreender os fenômenos sociais, afastando esse nosso aluno do senso comum no qual ele está imerso. Então, onde vamos chegar com isso? Nós vamos criar um entendimento de novos conceitos, eliminar preconceitos, né? Eu coloquei aí separado preconceitos, porque são conceitos pré-concebidos mesmo pelo nosso estudante, que ele já traz consigo, às vezes, na sua estrutura familiar, no ambiente em que ele vive, né? Perceber que muitas das nossas ideias já advêm dessas ideias pré-concebidas. E assim pensar de forma mais livre, redesenhando esse nosso entendimento da realidade, ensinando esse estudante a diferenciar, né, os conceitos antigos que ele tinha e para que ele consiga, de forma mais livre e autônoma, construir novos conceitos a respeito da realidade que cerca esse nosso estudante. Então, a sequência da habilidade essencial elencada pela SEDUC, né, a habilidade 2.2 é desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral. A pesquisa, né, por material que auxilie na elaboração de argumentos a serem apresentados pelas 5 regiões brasileiras e a construção de um texto argumentativo, dissertativo, acerca do assunto, né, vai contribuir para o aprimoramento dessa habilidade em questão.
E essa leitura, gente, não é só de texto, não é só de texto sociológico. Nós vamos perceber, vocês vão perceber aí que no caderno do aluno, essa leitura tem que ser leitura de mapa, uma leitura conceitual, uma leitura de tabelas, né? O nosso aluno, eu como professora de sociologia, percebia que o nosso aluno tinha muita dificuldade para fazer essa leitura de tabela, né? Então é muito importante que o aluno consiga abrir um jornal e ler lá uma porcentagem, consiga traduzir essa tabela, consiga traduzir esse gráfico para o dia a dia dele, para que faça sentido o conhecimento para esse nosso aluno. Então, o que é a situação de aprendizagem, né? Ela consiste na proposição de uma série de atividades organizadas, articuladas, que um grupo de estudantes precisa para realizar, para desenvolver habilidades e adquirir competências específicas. Nas situações de aprendizagem são abordados os objetos de conhecimento, os conteúdos, conceitos e procedimentos e os contextos contidos na estrutura das habilidades. Então, essa é a estrutura da situação de aprendizagem. Primeiro nós vamos fazer essa sondagem, né? O que o nosso aluno trouxe da primeira série do ensino médio, do conceito, da noção de cultura. Vamos refletir em cima disso, trazendo mais características da cultura, né? E sem esquecer de desnaturalizar sempre o olhar desse aluno, ensinando ele a fazer essa desnaturalização até que ele consiga se afastar do senso comum e vá desnaturalizando para partir para um entendimento desses conceitos de cultura e só depois a gente vai partir para uma avaliação, né? Todo esse processo ele já pode sendo avaliado, pode sendo medido, não necessariamente eu tenho que chegar lá no final do bimestre para fazer essa avaliação. O nosso aluno já foi construindo o conhecimento nessa forma dialógica, né? Nessa forma dialética aí, uma forma de espiral. Então, os objetos de conhecimento são cultura, consumo e consumismo. O meio social e cultural do estudante, como as esferas da saúde, da economia, educação, cultura, discutir essa diversidade social e cultural, explicitando ao estudante como trazemos conosco esse olhar naturalizado sobre tudo, né? Sobre questões do cotidiano que pareçam mais banais. Lembrando como a cultura influencia os nossos gostos, nossos pensamentos, nossas atitudes perante o mundo que nos cerca, né? A gente lá no primeiro ano fez essa diferenciação do que é natural, do que é cultural, né? Aqui no Brasil a noiva casa de branco, lá na Índia ela usa o sari, pinta o corpo, tem todas as formas, uns adereços culturais diferentes do nosso, né? Então na primeira série do ensino médio o aluno já teve esse primeiro contato com a noção de cultura. Então, aí, novamente, os objetos de conhecimento são conteúdos, conceitos e procedimentos. Quais são os objetos de conhecimento? O conteúdo, a diversidade social, a diversidade étnica, sexual, cultural e musical. Os conceitos, como o nosso olhar naturalizado influencia nossas opiniões e conceitos a respeito dos mais diversos temas. Através da análise da cultura, do consumo, do consumismo, qual é a relação que os alunos podem fazer comparando com o consumo, consumismo e a felicidade? Eu, como professora, gostava muito de trazer essa diferenciação para os nossos alunos. Eles vão desconstruindo essa ideia de que é preciso consumir para ser feliz. Isso aí quem nos dita isso é o nosso sistema capitalista, né? Não necessariamente eu preciso consumir para ser feliz. Então, quais os procedimentos utilizados para isso? Analisar as 5 diferentes regiões do Brasil utilizando mapas, tabelas, gráficos dessa regionalidade, explicitando essa diversidade. Então, essa orientação inicial, né, que o professor nessa situação de aprendizagem precisa trazer consigo, que está prevista em algumas atividades. Nelas, você vai conversar com os estudantes para levantar seus conhecimentos prévios, colocar em contato com os objetos de conhecimento. É importante que você realize registros em todas as etapas durante o desenvolvimento dessas atividades. Para avaliação, recuperação, recupere seus registros, realize conversas ao final das atividades sobre os objetos de conhecimento, certifique-se sempre de dar esse suporte necessário ao estudante durante todo o processo de construção da aprendizagem dele.
Então, para desenvolver os estudantes em uma aprendizagem mais interativa e significativa, você pode propor que os estudantes usem a tecnologia no cotidiano escolar, como uma ferramenta pedagógica, por meio dos QR Codes. Alguns smartphones mais recentes já possuem esses aplicativos capazes de ler o QR Code, né? Então, a gente pode verificar aos estudantes a possibilidade de usar esse recurso, né, não só na forma remota, mas no modelo híbrido, né, de ensino, em sala de aula, inclusive. Então, vamos lá. Os estilos musicais, eles variam de acordo com a região brasileira, né? O rock, o baião, o pop, sertanejo. Os alunos podem analisar essa diversidade observando os diferentes estilos musicais, né? De que como cada região do Brasil curte, né? Determinado som, determinado estilo musical. Então, só que a gente não pode se deter a isso. Então, é possível observar a diversidade também na alimentação, nas vestimentas, no sotaque das diferentes culturas das nossas 5 regiões brasileiras. Então, aí uma definiçãozinha de cultura para subsidiar a sua aula, né? Pode ser definida como hábitos e costumes que são passados de geração em geração através da linguagem. Esse conceito, o aluno vai construindo ao longo desse primeiro bimestre. Aqui a gente pode questionar os estudantes, né? O que eles entendem sobre consumo. E aí essa definição, né, que o consumo é necessário para a sobrevivência, a gente passa depois para eles, né? Primeiro a gente vai levantar os conhecimentos desses nossos alunos, o que eles entendem sobre consumo, né? O que eles entendem sobre o que é consumismo, né? Será que eles entendem que o consumismo é consumir em excesso, consumir o supérfluo? E como eles conseguem relacionar isso com a felicidade? Então, uma sugestão de atividade que eu garanto para vocês que é muito interessante é sugerir que o aluno faça um texto dissertativo relacionando mesmo o que é o consumo para ele, consumismo e a felicidade. Então, a gente precisa ter para ser feliz? Eu preciso ter aquela blusa XYZ para ser feliz, né? Ou a felicidade ela está intrínseca ao ser humano, né? É um estado muito mais interior de alma do que consumir propriamente dita. E é muito legal as reflexões que os estudantes fazem sobre isso, viu, pessoal? Porque eu já trabalhei com eles esse tipo de texto dissertativo. Alguns querem ler na frente, outros querem ler para os colegas. É super interessante, vale a pena essa atividade. Então, nessa atividade 1, nós vamos fazer um movimento de sondagem, né? Vamos iniciar a atividade conversando com os estudantes sobre as diferentes regiões brasileiras e solicitar que eles escrevam em seu caderno como eles enxergam essas grandes regiões brasileiras, né? Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o que as diferenciam? O sotaque, a comida, diferentes gêneros da música popular brasileira, as vestimentas. Em seguida, a gente vai realizar esses questionamentos aqui. Então, cada cardzinho aí tem um questionamento que a gente pode pedir para o aluno verbalizar, pode pedir para ele escrever no caderno ou da forma que você achar mais conveniente para a sua aula. O que vocês entendem por diversidade social? Vocês se lembram o que é o processo de desnaturalização do olhar? Esse conceito é essencial para a sociologia. Então, começa a ser trabalhado na primeira série do ensino médio e vai perpassar as 3 séries do ensino médio. Porque se o aluno não conseguir pegar esse conceito na primeira série do ensino médio, ele vai pegar no segundo. Se ele não pegar, ele vai pegar no 3º ano. Então, a gente precisa garantir que esse conceito esteja bem solidificado no nosso aluno para a gente partir para os outros conceitos sociológicos. Eu costumo fazer uma correlação com a matemática. Se você não souber fazer as operações básicas, né, de adição, subtração, vezes e dividir, você não vai conseguir fazer o logaritmo lá no 3º ano do ensino médio, 3ª série do ensino médio, né? Então, o mesmo vale para o nosso conceito de desnaturalização do olhar. Vocês têm consciência da diversidade étnica que o nosso país apresenta na constituição da população?
Aí você pode dar exemplos da sua própria constituição familiar, né? Eu sou descendente de negros, sou descendente de indígenas, espanhóis, russos, italianos. Então, na minha família tem todos esses, os imigrantes, né, que vieram para o Brasil. E então, vocês podem pedir, sugerir que os alunos busquem isso com seus familiares, né? De onde os nossos antepassados vieram, né? Todos eram aqui do Brasil, indígenas, africanos, da onde, né? Como vamos nos questionar com relação a isso? Isso já vai começando a abrir o leque da diversidade. Faça uma comparação entre a diversidade nacional e a diversidade regional. Nosso aluno é capaz de fazer isso? Vamos subsidiá-lo nesse percurso. O que vocês entendem por renda per capita e renda familiar? Né? Renda per capita e familiar é a mesma coisa, né? Vamos nos questionar o nosso aluno com relação a isso. É possível conhecermos os índices como taxa de analfabetismo, acesso ao saneamento básico, energia elétrica das diferentes regiões brasileiras? Aí o sétimo cardzinho lá, observando uma tabela, vocês conseguem ler os dados sobre as taxas de desemprego, composição familiar, violência doméstica? Podemos sugerir o IBGE para pesquisa, né? Os sites do IBGE, né? Muito interessante também. As taxas de mortalidade infantil, feminicídio, religiosidade podem indicar a diversidade nas diferentes regiões do Brasil? Então, quando a gente questiona o nosso aluno sobre essas questões, ele já vai ampliando o leque dele sobre o que é a diversidade. Durante essa sondagem, acontece a mobilização dos saberes, né? Então, a proposta inicial da sondagem é que o professor, durante a conversa, perceba que o estudante tem de conhecimento, né, sobre os objetos de conhecimento elencados das diferentes regiões brasileiras, apresentam índices diferentes da taxa de analfabetismo, acesso ao saneamento básico, taxa de desemprego, violência doméstica, composição familiar, taxas de feminicídio, mortalidade infantil, religiosidade, entre outras, né? Então, ao realizar os questionamentos, o professor continua a perceber que os estudantes têm de conhecimento sobre os objetos de conhecimento elencados e mobiliza uma ação da habilidade que propõe a comparação, considerando o acesso e o alcance de diferentes informações. Os estudantes podem buscar em suas cidades esses dados e depois comparar com os dados apresentados nas tabelas que estão no caderno do aluno de São Paulo Faz Escola. Então, partindo para a ação, né? A gente pode sugerir que o aluno pesquise sobre essa diversidade social das diferentes regiões em diferentes fontes para além do nosso senso comum. Índices que precisam aparecer na pesquisa são renda per capita e familiar, nível de escolaridade, taxa de analfabetismo, acesso ao saneamento básico e energia elétrica, taxa de desemprego, composição familiar, violência doméstica, mortalidade infantil, religiosidade. Tem aí o site do IBGE, que é possível a gente fazer, bem relevante fonte de dados, mas não deve ser tomada como única, né? A gente pode pegar reportagens, pesquisas acadêmicas, científicas. Nós precisamos introduzir o nosso aluno a artigos científicos, a diferentes formas, né? Não somente o livro didático, né? Tem lá o Google Acadêmico, Cielo, né? É importante que o nosso aluno tenha contato com essas outras formas de pesquisa também. Muitas dessas informações são apresentadas em gráficos e tabelas, então daí a importância do nosso aluno saber fazer essa leitura. Então, a atividade. Auxiliar o estudante na observação de gráficos e tabelas, chamar a atenção para elementos como os elementos informacionais podem ser moldados para atender intenções específicas, muitas vezes tendenciosas, né? Então, fazendo os seguintes questionamentos. No material que você pesquisou, há gráficos e tabelas? Você estranhou a disposição e apresentação dos dados em algum momento? De repente eu peguei uma revista lá que é um pouco tendenciosa, né, de esquerda, direita, enfim, né, tá querendo puxar para o seu lado, né, a conversa, então vai ser um pouco tendenciosa. Será que o nosso aluno percebe isso? É possível fazer uma leitura imparcial do material em questão?
Você conseguiria distinguir em um gráfico ou em uma tabela a intencionalidade dessa manipulação da opinião pública? Então a gente precisa aprender a fazer essa leitura, essa análise de gráficos e tabelas, como interpretar, né? Isso também faz parte desse combate à fake news, né? Nesse momento que a gente vive, onde a fake news tem sido tão forte, tão presente. Então aí eu trouxe do governo do Ceará, né, algumas dicas, né, para a gente identificar as notícias falsas, né, que a gente pode trazer na nossa aula para o nosso aluno, né, verifique a fonte da notícia, né, para saber se o conteúdo é verdadeiro, consulte nos canais oficiais do governo, leia o texto completo, né, os conteúdos falsos podem ser publicados com um título ou subtítulo fora do contexto. Observe a data de publicação. Algumas notícias desatualizadas costumam ser embasamento para fake news. Não confie em áudios e imagens de vídeos encaminhados pelo WhatsApp. A gente tem que procurar sempre buscar essa informação nos sites oficiais do governo, em jornais de grande circulação, são mais confiáveis. Então, apresentando essa análise de dados. Agora que a gente tem muitos dados e informações sobre a diversidade social, já travamos algumas discussões com a turma, fizemos grupos responsáveis por coletar dados de cada uma das 5 regiões do Brasil, sabemos a qual pertencemos, de acordo com o que combinaram professores e colegas, o grupo precisa se organizar para a apresentação dos seus dados e conclusões. Com toda certeza, vocês estranharam muitas coisas entre contrastes e semelhanças na diversidade social brasileira. E é muito importante que isso apareça na apresentação, pois o estranhamento é que leva a um olhar desnaturalizado e de suma importância na sociologia, nas ciências sociais como um todo, né? As questões que surgirem também devem ser postas, por mais que pareçam ingênuas. Nós temos que levar em consideração todos os questionamentos do nosso aluno. Então, a gente vai sanando as dúvidas agora para aquilo não virar um bolo de neve maior, né? Então, essas questões têm que ser, as dúvidas têm que ser sanadas já de cara, tá? Nenhuma dúvida é irrelevante. E aí, se você pode separar os alunos, né, em 5 grupos, em 5 regiões, de acordo com o interesse de cada um, né? E pode ser colocado num quadro os dados coletados na pesquisa. O quadro ele expõe de uma forma mais clara, né, esses dados e possibilita a exposição para os demais colegas da sala, fazendo com que todos os estudantes se apropriem do que foi pesquisado. Então lá, de repente, o grupo 1 aí fez só uma sugestão, tá? O grupo 1 pesquisou a região sul, então a gente vai pesquisar a taxa de analfabetismo na região sul, saneamento básico, taxa de mortalidade infantil, composição familiar, renda per capita, índices de violência doméstica. O grupo 2 vai ficar com a região sudeste, então a porcentagem de cada uma dessas taxas em cada uma das regiões, né? Então, comidas típicas na região norte, região nordeste, os estilos musicais, na região centro-oeste, os tipos de vestimentas e outros costumes que os alunos considerarem relevante. Então, é uma outra atividade de compreensão, né? Solicite aos estudantes que reúnam essas informações, dados e conclusões, e apontem para a temática. E fazendo valer esse olhar sociológico, a gente pode sugerir que eles escrevam um texto dissertativo no seu caderno, e não se esqueçam de que as considerações de cada um, as conclusões, devem ser desenvolvidas dentro do método sociológico, garantindo o rigor acadêmico e científico. Outras atividades, né, sugeridas, os estudantes podem analisar alguns comerciais de TV, propaganda da internet, revistas, jornais, buscando identificar como e quanto essas propagandas podem associar o consumo e a felicidade dos indivíduos. Então, cria necessidades de que a gente não tem, né? Por exemplo, comprar tal marca de carro inspira liberdade, determinado sapato fará com que a mulher se sinta mais atraente, bonita. Então, a gente pode auxiliar os nossos estudantes a identificar e diferenciar esses itens que realmente eles necessitam para viver, ou daqueles itens que a propaganda e o capitalismo querem introduzir a todo custo no estilo de vida das pessoas. Podemos sugerir também a gravação de um podcast, né? Os alunos podem reproduzir um comercial tentando criar no consumidor uma necessidade. Isso faz com que eles entrem, internalizem essa questão de criação de necessidades, né? Traz consigo uma ideia de que a necessidade que é supérflua seja essencial para o aluno, né? Então, tudo deve ser considerado aí nesse momento de atividades e propostas para o nosso aluno.
Então, avaliação e recuperação, né, deve acontecer continuamente através dos registros e anotações feitos durante todas as aulas, né? A gente precisa utilizar diferentes meios e instrumentos para avaliar o registro como forma de acompanhar essa aprendizagem, observando se o estudante atingiu ou não o ponto esperado, se absorveram, entenderam, internalizaram o conteúdo proposto, né? A gente pode organizar uma roda de conversa, conversar com os estudantes sobre os objetos de conhecimento trabalhado por eles durante as atividades, pode retomar o que for necessário. Podemos sugerir que escrevam livremente sobre os conteúdos que foram abordados, se eles sentem que precisam de um aprofundamento maior, de mais conversas sobre o tema, e a gente pode retomar quantas vezes for necessário esse conteúdo. Para finalizar, né, eu estou sugerindo um filme, né, O Diabo Veste Prada, né, você pode passar trecho do filme, né, ou pode sugerir porque o aluno leia também, né, ou você pode se aprofundar nesse Vida para o Consumo e Transformação das Pessoas em Mercadoria, do Zygmunt Bauman também, né. Embora esse material apresente imagens e links, você, professor, professora, tem liberdade de fazer a mediação da sua aula, trazendo outros materiais que você queira. Alguns livros para você aprofundar o seu conhecimento, né, sobre o tema, e a referência bibliográfica básica que eu utilizei para construir esse material. Você pode, inclusive, utilizar esse material nas suas aulas, tá? Então, gostaria de agradecer a todos vocês, né, pela compreensão nesse momento formativo, pela participação e desejar um ótimo dia de trabalho. Muito obrigada a todos e até logo!